Desculpa, gente, eu não vi que estava acabando. Então, o que que eu quero falar aqui? Eles tendo novidades e mandando para mim, eu vou mandando para vocês, porque eles convidaram o conselho para estar nessa parceria, podendo sugerir, estar perto deles, próximo deles, para fazer esse projeto. É isso mesmo, né, Cândida? Belezinha. Será que tem mais alguma informação, alguma coisa que eu... Vou esperar eles entrarem. Vamos ver. E do Só vou... teatro, terminando a planta, vai faltar o orçamentário. Isso aí eu vou ter que dar uma desesperada atrás. Bastante. Porque essa é uma questão. Eu gosto muito de fazer projetos, mas essa é uma questão. E eu me dou bem com tabela orçamentária. Mas esse é um conhecimento que eu tenho zero. É, e do programa, Zero. mas não é tão simples assim ainda. Então, Deixa eu perguntar, Roberta, como isso daí a gente está fazendo pelo teatro dentro do conselho, uhum, será que às vezes, a Giovana comentou que o conselho tem uma verba, né, parada? Eu sei que Ela comentou que o outro não quer dar. é, Ah, é isso mesmo. não, eu ia falar para você, tem um conhecido nosso, que é até engenheiro e tal, que ele consegue fazer esse orçamento para a gente, de uma forma até rápida, acho que, não sei, acho que cobraria em torno de 1.000 a 2.000 reais no máximo, entendeu? Que ótimo. É É, mesmo? o patrimônio também falou, né? A Giovana chegou a falar que tem um dinheiro do patrimônio para ser utilizado e que, se assim houver um consenso, que ela pode, Desse que plano eles de podem ação, também né? utilizar. É. Nossa, eu acho O plano, ótimo, né? o plano de ação do patrimônio, no final, eu mexi, no final, quando lançou. Porque, deixa eu ver quem tá aqui. O que é esse plano de ação? Ele é um plano de ação que é feito no começo do ano, e aí o setorial ele determina quais são as ações que o conselho vai querer fazer com o dinheiro do fundo. Ele, em tese, ele não é imutável, mas ele é previsto para o ano, assim, a gente não prevê que vão ser feitas muitas modificações. Então, de cara, seria complicado para mim falar, não, beleza, é só aprovar que dá para pegar o dinheiro. Porque não, ele teria que estar dentro do plano de ação. Mas o plano de ação do setorial de patrimônio, quando eu pensei nele, porque eu não sabia o que fazer, porque eu não sou do patrimônio, eu pensei numa coisa muito ampla. Eu acho que eu coloquei assim, ó, para projetos que revitalizem espaços culturais. Então, Uhum. caberia, entende? Sim. Mas Então, teria que liberar. a Dar uma olhada. Giovana pode rever esse plano agora, né, Roberta? Já que vai se. Ela destaca como prioridade. Eu Isso. falo nisso porque assim, a gente poderia até tentar correr atrás de fazer e tudo mais, mas eu acho que ia demorar muito tempo Sim. e, Sim, Fazer rápido. e pode ter muita falha. Então, eu acho que talvez seria interessante a gente contar com alguns serviços, né, para fazer acontecer. Inclusive, pela importância da execução de obra, porque eu acho que uma coisa que trava dentro da prefeitura é que, dependendo só do pessoal lá de dentro, e o pessoal lá de dentro geralmente é concursado e alguns não querem fazer, fica uma morosidade e o negócio não acontece, entendeu? Em virtude da importância que a gente tem de seu teatro, eu acho que talvez fosse mais viável a gente terceirizar isso, até mesmo porque a gente pode cobrar prazo, né? A gente pode sim. cobrar. A gente pode tentar conversar com o Edelcio primeiro, antes. Podemos tentar falar com os Que é, aprovadores lá. que é um aprovador lá da sessão que ele tende a fazer quando é um projeto bacana. Ele se empenha com isso aí comigo, né? Vamos dizer assim. Ele Ele tem uma é boa vontade. empolgado com alguns projetos. Ele tem uma boa vontade, vamos dizer assim. Mas, em último caso, eu acho que em primeiro caso seria legal pensar em terceirizar para fazer isso acontecer. Porque até dia 5, só tem 10 dias. O projeto a gente conseguiu. Então, não contem com o dinheiro do fundo. Porque Não. teria que sair um edital, um chamamento para usar esse recurso. Para depois, talvez sim, porque a gente tem dois prazos, né? Um agora e um em novembro. Talvez a gente consiga.
Será que ele receberia só em novembro? E Ai, se meu não Deus. consegue? Entrega. 5. É necessário a entrega do orçamento junto? Tá escrito lá que é necessário? O que eu penso? Sim, todo projeto pede, mas eu não li o coisa, porque ficou naquele lance da nossa última O reunião, que CNPJ. somente o município consegue ver o edital. Não, Seria muito município, é o interessante, CNPJ, é legal usar o CNPJ da prefeitura que tem, mas é lógico, ô porque é muito Cândida, mas melhor. para abrir, é Tem só para que, abrir para ver. Precisa do exato. CNPJ. Porque os E próximos aí, passos, porque ele é bem, é, assim, criterioso, detalhado. né? É. Então, precisa fazer uma proposta bem criteriosa também, né? Bem fundamentada, para ter De chance de ser repente, contemplado. é isso, a gente faz agora para o dia 5, uma tabela orçamentária um pouco mais, palavra que eu vou usar, prevista, assim, uma previsão estimativa, e trabalha para conseguir esse orçamento até o final do ano, até novembro. É, Porque dinheiro do fundo até vai começo do mês é certeza que não. Não tem conseguir nem esperança. ter a inclinação que tem lá já, que a É. inclinação, por mais incrível que pareça, é Hum, a única reta que tem lá é a inclinação que tem ali das cadeiras, tudo certinho. Vai ser a demolição e trabalhar com drywall, que além de isolante acústico e térmico, né? Torna mais rápido. Mais rápido, economiza em mão de obra. sim. É um material resistente a fogo também. Que ainda depois dessa etapa, a gente vai ter que conversar com o bombeiro para ver toda aquela questão de licenciamento e tudo mais. Tem a parte da bombeiro. Do AVCB. Certo. Mais alguma coisa, trio? Acho que não. Se alguém tiver alguma curiosidade, quiser saber de alguma coisa sobre o projeto e quiser chamar, sei lá, a Cândida, acho que ela está à disposição, tá? A gente vai Não falo. ficar para vocês, até mesmo para a gente fazer alguns apontamentos, entendeu? Para vocês verem se funciona, se tem algumas coisas melhores a serem pensadas, se tem algum detalhe que seja melhor se alterar. Legal. Mas a gente Isso é importante mesmo. Tá mais fácil essa conversa. Joia. Próxima e penúltima pauta, festa das cidades e contratação dos músicos. Eu vou fazer um panorama bem rápido sobre essa história, que começou numa reunião, acho que há um mês e meio mais ou menos, e aí depois eu vou pedir para a Alice se ela quer falar alguma coisa. Então, há mais ou menos um mês e meio, numa conversa informal, o secretário e a Estela perguntaram se o fundo municipal não poderia ser repensado para que os músicos participassem da festa da cidade. E aí, como dentro do plano de ação de música eles tinham previsão de pagar músicos, de participar das festividades da cidade, eles fizeram essa reavaliação do plano deles. E aí foi quando a gente também fez a reavaliação das prioridades para mandar para o secretário para fazer os editais. A problemática foi que o que eles queriam fazer? Eles queriam, de fato, e aí é uma opinião minha, tá? Mas eu não consigo ver isso de forma diferente. Eles queriam usar esse recurso do fundo para pagar artistas do município, é fato, né? Mas para aparecer na festa, ter 12 bandas do município, e não queriam fazer os outros editais do fundo. Então, eles iam colocar vários músicos lá e com o recurso do fundo municipal e não iam fazer mais nenhuma utilização. Essa é uma opinião minha, ninguém falou claramente, tá, pessoal? E aí o conselho, eu me posicionei e disse que se vai fazer os editais do setorial de música,
que nós gostaríamos que fizesse todos os editais. E aí que foi toda essa movimentação até hoje, que a gente teve a resposta do secretário que não tem dinheiro, que ele não vai repassar o valor, e que... Estou falando da festa da cidade dos músicos, Ingrid. Que aí culminou hoje com essa resposta do secretário que não tem dinheiro, ele não vai repassar o valor total, e que, para ele, o nosso plano de ação não consegue ser realizado porque não tem o valor total. A Secretaria de Cultura, ela vem inclusive divulgando, chegou a divulgar aí um flyer de tipo, vem aí a festa da cidade, que ela fala que vai ter músicos locais. Quem está participando sobre as entidades que vão trabalhar lá com gastronomia, também está dizendo que vai ter bandas locais. Porém, não teve nenhum chamamento ainda. Eles estão dizendo que estão esperando patrocínios para pagar os músicos, uma vez que o Fundo Municipal de Cultura não vai poder ser usado para isso, e que, se tiver, eles fazem o chamamento, mas tudo isso é feito verbalmente, porque o que acontece? De fato, se eu mando um ofício para a secretaria, hoje ele não é nem respondido, né? Porque o Paulo já falou que não vai responder nenhum ofício. Mas ainda que fosse nos ótimos tempos, que eu não lembro quando isso aconteceu, um ofício para a prefeitura demora pelo menos 10 dias para eles responderem a gente. Então, muita coisa é verdade que a gente acaba perguntando pelo WhatsApp, acaba perguntando quando encontra com eles aí, por aí. Então, o que eles dizem é, saindo edital de patrocínio, eles vão ver que orçamento que tem para fazer o chamamento para músicos. Porém, o setorial de música entende que isso é errado. E se tem um orçamento para chamar músicos de fora, a Secretaria de Cultura também deveria ter um orçamento para chamar músicos do município. Aí quero saber se a Ali quer falar um pouquinho. A Ali não voltou. Ali, Elisandra, que é do... Não Ali, Elisete. Não voltou mesmo, poxa vida. Por quê? O setorial de música, gente, ninguém aqui faz parte do setorial de música, né? Não. Ele é um setorial grande. Eu estimo que tem aí na cidade, sei lá, eu vou chutar, tá bom? Mas eu posso estar enganada em... Olha, eu vou ler o comentário da Ingrid, tá? Mas quem tem que responder isso é o secretário, não o escriturário. Se o Paulo quer, não quer, beleza. O Danilo é que tem que fazer o que ele tem que fazer. Porque o conselho é subordinado pela secretaria, não pelo Paulo. O conselho não é nem subordinado. O conselho ele é totalmente autônomo. Ele só depende da Secretaria de Cultura para questões administrativas. Então, o conselho, ele só precisa que a secretaria emita os editais. Só precisa que eles respondam as perguntas que a gente faz, aos questionamentos, porque nós somos órgão fiscalizador, então é nosso direito. Eles têm que responder legalmente, mas não respondem. E o Paulo se posicionou claramente, escreveu que não vai responder nada. É super problemático isso. Inclusive, eu tenho mandado, os e-mails que eu mando agora para a secretaria, eu mando aos cuidados do secretário, justamente porque eu quero que seja repassado para ele para ver se alguém responde. Mas não tem sido respondido. E aí o setorial de música, que é um setorial grande, eles têm se rebelado contra isso. Eles, inclusive, têm falado de fazer uma manifestação no dia da festa, se não houver nenhum músico local, artista local contratado. E aí eu pedi a presença do secretário hoje, mandei para ele por e-mail, mandei para ele pelo WhatsApp. Ele disse que ele não consegue participar através do Zoom, não consegue participar online. Chegou a pedir para fazer lá, porém o nosso conselho, ele já deliberou que a gente faz reuniões online. Se eu faço uma reunião somente presencial, eu vou privar quem deliberou que vai participar online de participar. A gente fez isso quando o secretário entrou e foi a maior confusão, assim, os setoriais tiveram muito problema.
E os setoriais tiveram muitas argumentações, assim, da gente ter tentado fazer uma reunião somente presencial. E o que eu pedi para o secretário foi: secretário, eu me disponho a ir aí te ajudar. Só que eu preciso do aporte de um computador que entre na internet para fazer uma reunião híbrida decente. Não vou fazer como a última. E aí ele não me respondeu. Então, por isso que a gente está fazendo nessa reunião totalmente online e não híbrida, como ele me pediu. Então, a verdade é que ele não tem respondido e a gente está se movimentando aí para fazer essa manifestação. Dentro dessa resposta para o secretário, desse envio para o Ministério Público, é possível que a gente acabe falando alguma coisa sobre isso dos músicos. E, bastante importante, o setorial de música, ele tem se reunido algumas vezes com o, o, o secretário. Então, o que que acontece? Por exemplo, o setorial de música, ele começa ali numa organização, então vai ter músico, não vai ter, não sei o quê. Eles pedem para mim, eu marco uma reunião e vão alguns músicos conversar com o secretário na secretaria. Então, essa é uma movimentação que vocês podem ver acontecer, mas o que que eu quero que vocês saibam? Que qualquer decisão, qualquer questão que envolva o conselho, que envolva orçamento, ela vai ser colocada no grupo para que o colegiado todo aprove. Então, por exemplo, quando a gente fez as alterações do plano, então, que não foram alterações, foram destaques das prioridades. A gente conversou sobre, a gente colocou lá no grupo, então tá tudo bem, cada um faz a sua, vai alterar. Apesar deles às vezes estarem em conversa com o secretário e ser apenas um setorial e não um colegiado todo, qualquer ação que a gente for fazer enquanto conselho, a gente sempre vai tomar essas decisões juntos, e vocês vão com certeza participar e deliberar junto com, ainda que sejam as situações mais voltadas para a música. A gente conseguindo mesmo, Ingrid, fazer essa manifestação e se fortalecendo no setorial de música, principalmente se realmente eles não chamarem nenhum músico, acho que isso acontece. Vou colocar nos grupos, vou colocar nos setoriais, e quem puder e quiser participar, só aumenta a visibilidade, né? Quanto mais gente, sem dúvida nenhuma, melhor. A gente percebe que quando a gente foi nas audiências na Câmara, quanto mais artistas tem, mais a gente é visto e mais a gente é ouvido, não tenho a menor dúvida. Então, é muito possível que, com relação a essa pauta, que é a Festa das Cidades e a contratação de músicos, nós realizemos uma manifestação durante a Festa da Cidade. E aí uma manifestação falando mesmo da cultura, do não uso do fundo, da não contratação de artistas do município, de não haver divulgação das ações da Secretaria de Cultura, que eu acho bem importante, é isso que a Ingrid falou. Então, é muito possível que a gente realize, e aí eu vou avisar e convidar todos vocês através dos grupos. Combinado? Nossa última pauta é uma pauta da Mayra, a Mayra que me pediu, e acho que oi, bonitona, é mais uma reflexão. Na verdade, ela me chamou logo que eu pedi no grupo do conselho, pedindo pautas. Ela me chamou se tinha muitas pautas e disse que ela se sente... Eu vou ler o que eu coloquei para ver se eu... Ela quer entender o papel das cadeiras do poder público em um conselho, porque ela sente que às vezes a gente acaba discutindo questões dos artistas e que ela tem pouca importância. Ela mesma disse que em alguns momentos ela já se sentiu como mais válida, assim, mais necessária, e que hoje ela não vê isso, então ela queria ter uma conversa com a gente sobre isso. Eu quero só aí aproveitar para falar para você, Mayra, só um pouquinho antes da gente começar essa reflexão. Na verdade, as cadeiras do poder público, elas são decididas pelo poder público. É o poder público que determina quais são as secretarias que vão
participar do conselho. O que é necessário é que seja paritário. Então, por exemplo, se a gente tem 11 cadeiras, tem que ter 11 secretarias. E aí, você que é super de conselho, qual é a ideia? A ideia é assim, ó, finanças, por exemplo. Finanças. Se o representante de finanças participasse, ele poderia explicar para a gente algumas coisas, se são possíveis ou não com o uso do fundo, legalmente. Então, é para que nós, que somos sociedade civil, consigamos realizar as ações culturais dentro desse aporte do poder público, de forma legal, organizada, porque a gente vai usar os mecanismos do poder público para realizar, que a gente está realizando dentro da cidade. Mas aí quero que Mayra explique melhor essa situação dela e quero ouvir. Eu sei que está Paloma, Ingrid, Cândida, Lisa e Bruno, mas quero que a gente possa dialogar sobre isso mesmo, que é bem importante. Eu penso muito que quando a gente, enquanto conselheiro, fica na dúvida... agora eu vou falar uma coisa até triste, porque eu sinto isso muitas vezes, hoje eu senti. Fica na dúvida da importância do nosso papel, é também papel dos outros conselheiros ajudar a gente a enxergar como isso é importante, como o trabalho do conselho é importante, é fundamental, é dentro da legislação, é legalista, é a representação da sociedade. Então, quero que a gente possa conversar, encontrar um caminho para essa pasta da Mayra, que é de suma importância, né? Então, Mayra, com você, amor. Bom, boa noite a todos. Obrigada por terem ido na aula, tá? Eu tenho realmente uma participação grande em conselhos, mas todos os conselhos que eu participo são conselhos de direitos, tá? E a gente só problematiza as coisas, a gente pensa em política pública para resolver o problema. Quando eu vim para o Conselho de Cultura, há 1 ano e meio atrás, eu não conseguia saber qual seria a função de direitos humanos. Para mim, pessoalmente, foi um conselho que me fez muito bem, pelas amizades, pelas pessoas que eu conheci, pelas coisas que eu aprendi. Era um momento muito difícil da minha vida, pelas perdas que eu estava passando, que estou ainda, né? Mas, e aí eu comecei a entender o levar a cultura a todo mundo, o direito, né, a cidadania de participação na cultura. As coisas aconteceram, eu achei que tivemos aí um começo de ano bem tumultuado com tudo, com todas as discussões que foram apresentadas no Conselho. Acho justo, entendo toda a situação dos artistas, acho que é um pecado o que é feito em relação à maneira que isso tudo conduz, né? E a pergunta do início em relação ao Paulo, que foi um servidor designado a assessorar o Conselho, ele não pode fazer isso, e isso tem que realmente ser cobrado, tá? Por isso que eu falo que tem que ser com cópia ao prefeito. Mas eu também me perdi diante disso. Eu passei a ver as discussões do Conselho de Cultura somente voltada ao artista. Entendo, gente, isso. Mas eu deixei de ver a função do direito humano, do direito à cidadania, ao acesso à cultura, entendeu? Para mim, a coisa ficou muito limitada. E eu faço parte hoje de 20 conselhos, tá? Por mais que eu tenha aprendido com vocês, e fico muito feliz com as amizades que fiz aqui dentro, para mim, está numa situação assim, será que vale a pena eu participar desse desgaste tão bem? Será que vale a pena, enquanto servidora, enquanto direitos humanos, cidadania e justiça? Porque eu não estou vendo que essa secretaria, no caso, esteja exercendo a função dela, entendeu? Quanto à paridade, Roberta, eu sei bem a composição. Quem criou o conselho realmente é o município, é uma lei do município. Mas a lei ela pode ser mudada sim, tá? Sim. Pelo colegiado, a qualquer momento. Então, talvez, se a gente tiver aí, por exemplo,
eu não sei se cabe, tá, o que eu vou dizer, se é a secretária certa, mas olha, nesse momento, comércio e indústria, né, pela parte financeira, pelos patrocínios, seja lá pelo que for, valem muito mais do que direitos humanos, cidadania e justiça, até para que vocês, artistas, sejam favorecidos, é um momento de se pensar. Existe alguma secretaria que seja mais importante para a cultura nesse momento, entendeu? Dentro do poder público? Por que não se pensar em substituir? É essa a questão. Dentro de um conselho, a gente tem que valer a pena. A gente tem que ter Sim. uma função. E eu não vejo a função de direitos humanos hoje dentro desse colegiado, dentro do segmento que está tendo a cultura, entendeu? É isso. Tá. Alguém gostaria de falar? É, eu acho, ó, a gente está aí, você vê, quando a gente exclui, a gente teve uma situação que a gente excluiu uma cadeira para esse mandato, que foi a cadeira de artesanato, e a gente acabou fazendo uma votação para decidir qual secretaria iria excluir. E aí a gente exclui. Óbvio que é para esse mandato só, não mudamos a lei. Então, hoje a gente não tem a cadeira de artesanato, porque não tinha 2 representantes que gostariam de ser representantes, né, ser conselheiros, e também não tem a cadeira de segurança. Então, esse foi uma discussão que aconteceu há pouco tempo, acho que uns 3 meses. Eu participei da discussão, tá? É verdade. Tá, Paloma. Aí, a gente, por exemplo, neste momento, a gente está com a cadeira de circo, de patrimônio e de... Tem mais uma. Cultura tradicional. E, na verdade, estou aí fazendo uma movimentação, procurando, porque pelo regimento, se a gente não tem os dois, o setorial completo, a gente tem que excluir a cadeira depois de 2 chamamentos. Acho que principalmente diante dessa sua manifestação, essa pode ser uma conversa num momento de excluir, se for necessário excluir alguma cadeira do município, mas eu, enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto cidadã, entendo que direitos humanos é super colado com cultura, porque é isso do acesso de todos, é isso de levar cultura para todos os lugares, é isso de quando vai planejar o festival, quais são os lugares que são mais interessantes que esse espaço, essa atividade, ação cultural aconteça. Talvez a gente esteja tão perdido em questões burocráticas que a gente não esteja conseguindo discutir nesse nível. Ou talvez a gente esteja realizando poucas ações. E aí, como os direitos humanos são essa atividade fim, sabe? É para quem vai ser levado, onde vai ser levado, é garantir o direito a todos. E a gente não está garantindo direito para ninguém, a gente não esteja conseguindo chegar nessa discussão. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, gente, eu penso assim, ó, que de repente, eu espero que não, gente, porque eu acho que cada cadeira que a gente exclui, a gente enfraquece mais o conselho. Acho que o interessante é que a gente tenha muitos representantes e muita gente participando. Mas vamos dizer que dessas 3 cadeiras seja feito um novo chamamento e a gente acabe sendo obrigado aí a excluir mais alguma cadeira, aí a gente volta a conversar sobre isso. Mas ouça o que eu estou te falando. Eu, enquanto artista, e principalmente enquanto cidadã, quando eu penso em política cultural pública, não consigo enxergar sem a gente falar de direitos humanos. Justamente por essa garantia de direitos, entende? Justamente porque quando eu entrei no conselho, por exemplo, essa questão das oficinas era uma questão que me revoltava. Porque eu não consigo entender porque que todas as cidades têm aquele monte de pirralhinho fazendo todas as ações culturais, podendo escolher um monte de atividades, podendo decidir se ele quer pintar, se ele quer grafitar, se ele quer fazer teatro, se ele quer fazer música, podendo experimentar, e só na nossa cidade a gente não tem nada. Nada.
Então, para mim, é muito da política pública cultural. Talvez, quando a gente vai fazer um documento igual que vai fazer hoje, que uma das coisas que eu falo é sobre isso, de levar esse. A gente possa conversar mais justamente para alinhar, porque essa é uma questão importantíssima, a garantia de direitos e o direito de todos, né, ao acesso à cultura. Talvez está mais alinhada na hora de fazer os documentos. Bruno, Cândida, quem mais está aí ainda? Paloma já falou que precisa sair, Elisete. Tem alguma opinião sobre isso? É Você que eu gostaria. estou jantando, então não vou nem abrir porque eu estava com fome. Mas acho que esse é o propósito, afinal, né? Esse é o propósito, né? Desses direitos mesmo. Acho que a gente, artista, está aí para fomentar tudo isso, né? Enfim, eu não sei. Agora, por que que as coisas não progridem aqui? Eu, honestamente, ainda. Hoje eu nem estou boa para falar, porque eu estou quase desistindo de um monte de coisa. Então, vou deixar para quem está mais otimista hoje. Desculpa. Mayra, você gostaria que nós, enquanto conselheiros e principalmente enquanto sociedade civil, fizéssemos alguma ação que fortalecesse isso? Então, eu queria que a Ó, gente conseguisse tá. fazer, peraí, Lê o algumas comentário do pessoas. Bruno. Até me arrepiou, Ai, meu Bruno. Deus, peraí. Ver se eu consigo achar. Senão eu leio para você. Daí, tô procurando. Ó, vou ler. Continuaremos na Pode luta. ler. Esse propósito, anos atrás, mudou a minha vida e vai mudar a vida de muita gente. Nossa luta não pode parar. É isso, a cultura transforma Eu, mesmo, né? eu acredito nisso, mas eu queria que a cultura estivesse mais próxima. A verdade é essa. Eu queria tentar levar. Gente, antes de qualquer coisa, tá? Eu sou formada em balé clássico, viu? Então, eu já fiz teatro na cidade, tá? Então, eu tenho isso. O meu lado cultural também, enquanto pessoa, certo? Por isso, eu quero acreditar que eu posso levar alguma coisa, entendeu? Sei Sim, lá, para as escolas, para os centros comunitários, entendeu? Mas que a gente possa levar a cultura para as pessoas, né? E eu acho que cultura é uma forma de educar, é uma forma de acordar a criança para alguma coisa, de dar oportunidades, entendeu? E isso eu não estou vendo acontecer. É difícil, nós estamos numa cidade difícil. Hoje eu fui numa reunião e o Conselho da Criança e do Adolescente, numa problemática, e eu falei, prestem atenção, esse é um grande ano. Eu sei que a gente tem poucas opções, né? Mas nós vamos ter que escolher muito a dedo, gente. Muito a dedo. Apesar de ter muitos candidatos, a gente tem pouquíssimas opções. E sim. isso está me deixando muito preocupada, porque a situação pode piorar muito. E se os conselhos, de uma maneira geral, não se unirem para essas atividades, nós vamos entrar numa roda que, se a gente acha que estamos estagnados, que paramos, nós vamos regredir. Entendeu? E aí isso está me preocupando demais. É por Sim. isso que eu pedi esse assunto. Alguma ação você gostaria que a gente fizesse pontual, assim, ó, por exemplo, se o conselho fizesse isso, acho que a gente ia ficar mais próximo. Alguma coisa? Roberta, eu tentei há um tempo atrás levar um calendário para a cultura, tá? A Joyce era secretária de cultura, apresentei esse calendário para o conselho, onde nós íamos desenvolver algumas ações educativas. E eu pensava nisso que a cultura podia. A Ingrid está aí, ela vai ouvir e concordar.
Há uma semana atrás, nós tivemos uma reunião com o pessoal dela, com a Tana Gildo, porque nós temos uma programação específica para setembro, numa determinada temática. E eu acabei fazendo, que era para ser um dia só, ia ser um dia cultural, tal, e eu acabei fazendo uma semana. Eu consegui alguns advogados para fazer palestra, vem representante da OAB estadual, da comissão estadual, e no sábado, dia 14, nós vamos fechar. E nós tínhamos uma problemática em relação aos artistas que se apresentariam, né? E a gente tem um setorial dentro do conselho que trata desse tema e não conseguimos pagar um artista. Então, por que eu não consigo conciliar uma atividade socioeducativa a cultural? Entendeu? O Lucas não está aí, mas a minha sugestão tinha sido que ele levasse para o setorial e que o dinheiro que existe específico para esse setorial pudesse ser usado agora. Qual era a tratativa para isso? Pô, a gente ouve falar, tem dinheiro, mas a gente não consegue usar porque não consegue fazer essa articulação. Entendeu? Não é. É isso. É porque eles não estão liberando dinheiro para o plano. A gente tem o plano. Ó, a gente tem só 2 minutos, mas eu vou falar para você. Você já viu o plano de... Não, tudo bem. Tá. O nosso plano LGBT é enorme, ele prevê uma semana. Com um custeio. Tá, mas eles não fazem, Tá. não liberam dinheiro. A tudo questão bem, é mas exatamente essa. Tá, mas aí em relação a ser justo, o dinheiro do fundo cultura, por exemplo, vem da onde? Ele é todo verba própria? Ele é verba federal? Ele é verba estadual? Ele vem como verba direcionada? Recurso municipal, ele tem Ah, uma parte que é do, por exemplo, o borderô do centro de convenções, multa da biblioteca, e a outra parte é LOA, é orçamento municipal. então é tudo verba própria. Própria. Então eu vou tentar entender um pouquinho mais sobre isso e aí a gente pode até voltar a conversar, tá? Joia. Porque em nossos conselhos a gente tem verba própria, a gente tem verba estadual, a gente tem verba federal e tem verbas de doação. E a verba que está no dinheiro do fundo, não tem a prefeitura não pode liberar. Isso, para mim, é uma diferença dos outros conselhos que eu participo e ainda não consegui entender. Quando a gente tem uma verba no fundo, que a gente tem um saldo, uma dotação orçamentária daquilo, o próprio conselho pode fazer o seu edital, entendeu? O próprio conselho pode sugerir um edital. A gente sugere, aí, mas eles têm que lançar. Mas o conselho não pode lançar edital? Pela lei do PROMEC, não. Podemos pensar em mudar a lei. Porque, na verdade, eu acho que é isso. Em outros conselhos, mas são conselhos de Mayra, direitos, nós e aí vamos cair. Aí você quer voltar? Tá. Não, podemos passar, e até porque daí todo mundo reflete, e faz uma reflexão sobre o assunto e traz sugestão em outro momento que a gente possa discutir. Mas eu quero entender isso. Por que que Conselho Municipal de Cultura não pode fazer o seu edital? E deveria Joia. poder.